Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e agora vocês vão acompanhar comigo o conteúdo dessa aula. Vamos observar então a nossa aula 21, que traz aí como objeto de conhecimento diversidade do reino animal e no detalhamento, doenças tropicais e seus vetores. Então fiquem ligados, prestem bastante atenção, a nossa aula começa agora. E quando a gente fala em doenças tropicais, a gente logo lembra de dengue, de zika, de chikungunya. São várias doenças que nós conhecemos, né? E uma delas, que é muito conhecida, nós vamos começar a falar na nossa aula, que é a malária. A malária é uma doença transmitida geralmente pela picada de alguns mosquitos do gênero Anopheles, contaminados com protozoário do gênero Plasmodium. E aí a gente já percebe uma diferença em relação à dengue, à zika, porque tanto a dengue quanto a zika nós temos aí um vírus atuando, né? E na malária nós temos um protozoário, que é o Plasmodium. A malária, gente, é uma doença muito antiga. Se nós formos ver, há registros dessa doença há muito tempo, né? Então é uma doença que já existe há muito tempo. Sendo que agora a gente já consegue ter muitas informações sobre essa doença. Ainda é uma doença que causa muita morte. Nós temos estágios graves, tipos graves de malária, né? Então, o nosso país, por exemplo, é um país que registra muitos casos dessa doença, né? Mas, felizmente, nós não registramos tantas mortes. Se a gente for comparar o Brasil a países do continente africano, lá são registrados muitos casos de malária e muitas mortes também. Então, apesar de todo o conhecimento que nós temos hoje, todas as informações que nós temos em relação a essa doença, por ela ser uma doença muito grave e por ela estar ligada ao fígado, que é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, ela ainda causa muitas mortes pelo planeta Terra, certo? Então vamos aí para mais informações sobre a malária. No Brasil, somente 3 dessas espécies de protozoário causam malária. Então aqui no Brasil, nós temos só esses 3 protozoários, né? O Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax e o Plasmodium malariae. E desses 3, o que causa a malária mais grave, né, que pode levar a óbito, é o Plasmodium falciparum. Esse daí é o Plasmodium que causa o tipo mais grave dessa doença, né? Outra informação importante é que apenas a fêmea do mosquito Anopheles pica o ser humano. E por que é apenas a fêmea? E aí veio uma curiosidade, né? Porque a fêmea do mosquito é que é hematófaga, ou seja, apenas a fêmea se alimenta de sangue, o macho não. Então, quando a gente tem essa relação, quando a gente tem essas doenças, onde a gente tem um mosquito envolvido, né? Normalmente nós temos aí essas fêmeas do mosquito envolvido, porque as fêmeas que têm o hábito de se alimentar de sangue. E é por isso que na malária também, como a gente pode observar na nossa cartela, apenas a fêmea do mosquito Anopheles pica o ser humano. A malária, se não tratada adequadamente, pode levar à morte, né? Como eu falei para vocês, nós temos os tipos de doenças mais tranquilos, né, que são aí causados pelo Plasmodium vivax, por exemplo, né, ou Plasmodium malariae, mas já o Plasmodium falciparum, ele é o protozoário que pode levar a pessoa à morte, né? Mas a boa notícia é que, se identificada logo, o tratamento é eficaz, seguro e é oferecido gratuitamente pelo nosso Sistema Único de Saúde, que é o SUS, certo?
Então, é importante identificar logo, né? E a malária, para quem mora na região norte, né, a gente conhece os sintomas, né? Porque nós temos muitos casos na região norte. Então, aquela febre que vai aparecer no final da tarde, né? Mas depois passa, é um dos sintomas aí da malária, né? Então, por conhecer bastante, quando esses sintomas começam a aparecer, a pessoa se dirige ao local adequado, né? E já começa o tratamento e tudo fica certo, tudo fica tranquilo. O que não pode é deixar com que a doença evolua sem ter tratamento nenhum. Aí pode tornar algo mais grave, porque como eu falei para vocês, o fígado, ele é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo e ele é comprometido quando a pessoa está com malária, certo? Mas para entender melhor como é que essa doença age, vamos ver aí o ciclo, né, de vida do plasmódio, que é o protozoário que causa a malária. Então, o ciclo de vida do plasmódio envolve os seres humanos, né, e o mosquito do gênero Anopheles. E aqui nós temos um esquema onde a gente consegue identificar melhor como é que tudo acontece, né? E aí, a doença, ela se inicia aqui, gente, neste momento. No momento em que o mosquito injeta o parasita ao picar o ser humano, né? E quando ele injeta, ele está injetando o parasita nessa forma que a gente chama. Eu vou botar aqui de amarelo para a gente enxergar melhor. Ou preto, né? Que essa cor é clara aqui. E aí, ele se chama esporozoítos. Nessa forma de esporozoítos, eles vão atacar as células hepáticas. Células hepáticas, gente, são as células do fígado. Então, olha aqui o fígado, o órgão muito importante do nosso corpo. Esse esporozoíto, ele vai invadir essas células hepáticas para formar a outra forma, o outro estágio, né, do protozoário, que a gente chama de merozoítos, tá? Então, ele entrou no corpo como esporozoítos, ele vai para o fígado, ele forma merozoítos, e esses merozoítos, eles vão atacar quem? A hemácia. Quem é a hemácia, gente? É a nossa célula do sangue. É quem dá a cor vermelha ao nosso sangue, é responsável pelo transporte de gases respiratórios no nosso sangue. E aí, quando esses merozoítos invadem as hemácias, como a gente pode ver aqui, que é uma célula anucleada, por isso que ela é achatada, nós temos aí essa invasão e a consequente destruição dessas células do sangue, né? Para formar novos merozoítos. E aí, quando destrói essas células do sangue, a pessoa fica pálida, né? Que é uma das características da doença. Tá destruindo as hemácias, que são essas células que dão cor ao nosso sangue. Eles fazem isso nas hemácias, mas também nas hemácias eles produzem os gametócitos. Os protozoários, né, o plasmódio, forma aí os gametócitos. E os gametócitos é um momento importante porque o mosquito, a fêmea ali do Anopheles vai picar essa pessoa que está doente e vai sugar esses gametócitos. Então, essa forma de gametócito volta para o mosquito. E aí, dentro do mosquito, ele vai dar continuidade à formação, ao desenvolvimento dos esporozoítos, até dar início ao ciclo mais uma vez, certo? Então, este é o ciclo da malária, do parasita. E aí é importante a gente observar, é importante que vocês observem que neste ciclo, né, nós temos aí o envolvimento tanto do ser humano quanto do mosquito,
né? Então, nós temos aí a presença do mosquito, do ser humano e o causador da doença, que é um protozoário, certo? Então, a fêmea do mosquito anófeles, ela com um protozoário, né, com plasmódio, na sua forma de esporozoito, ela vai infectar uma pessoa, né? Quando ela pica essa pessoa, ela injeta esse esporozoito, que vai para o fígado, que vai atuar nas células hepáticas, que são as células do fígado, e formar um novo estágio do protozoário, que são os merozoítos. Esses merozoítos, eles vão sair do fígado e invadir as hemácias, que são as nossas células do sangue, que estão transportando gases respiratórios, certo? E ele utiliza essas hemácias para formar novos merozoítos e dar a evolução à doença, certo? E além da formação desses novos merozoítos, nós temos aí a formação da parte sexual, dos gametócitos, né? Que vão aí dar início ao ciclo, porque é nesse estágio que o protozoário, quando um mosquito vem picar essa pessoa que já está doente, ele suga o protozoário nesse estágio e termina o seu desenvolvimento dentro do mosquito para dar continuidade ao ciclo, certo? Então, o ciclo da malária, ele ocorre desta maneira, certo? Então, vamos aí para mais informações sobre esse ciclo, né? Então, no interior das hemácias podem-se desenvolver as formas sexuadas, como eu falei para vocês. Essas formas sexuadas a gente chama de gametócitos, que são ingeridas pelo mosquito quando este pica um doente e são fundamentais para a continuação do ciclo, né? No corpo dos mosquitos, essas formas sexuadas formam esporozoítos, que contaminarão uma nova pessoa quando ela for picada, certo? E aí, quando ela for picada, dá início ao novo ciclo, certo? E quais são os sintomas da malária? Então, como sintomas, nós temos aí a febre alta. É importante registrar que é uma febre bem alta, né? Mas não é uma febre constante, não é uma febre que a pessoa passa o dia todo com febre. Não, ela aparece em horas determinadas, né? Calafrios por conta dessa febre alta também são verificados, né? Tremores, sudorese intensa, o que quer dizer que é uma produção muito grande de suor. E essa produção muito grande de suor, ela ocorre para tentar manter a temperatura corporal, para não deixar com que essa febre fique muito alta, certo? Dores de cabeça também é uma marca, um sintoma importante da malária. Dores nos músculos, diminuição da força física, a pessoa fica fraca, né? A pessoa, ela tá fraca, ela tá com febre alta, ela tá com dores nos músculos, ela não fica com tanta força, certo? E também temos como sintomas a icterícia. Quando a gente fala em icterícia, gente, é quando a pessoa fica pálida, fica com a coloração amarelada na pele, nas mucosas e nos olhos. E essa icterícia ocorre por conta do rompimento das hemácias, das nossas células do sangue. Então, se elas estão sendo destruídas, a gente vai ficar pálido, porque é ela quem dá a cor vermelha, são as hemácias que dão a cor vermelha ao nosso sangue, certo? Hemorragias também é uma característica dessa doença, e a hipotensão. Hipo quer dizer baixa. Então, hipotensão é pressão baixa, certo? Que aí um dos sintomas também da malária, certo? Vimos aí que é uma doença grave, vimos que é uma doença muito antiga, né? Que já existe há bastante tempo. Nós sabemos muito sobre essa doença, já temos muitas informações. E o que a gente deve fazer para evitar,
né? Qual é a prevenção da malária? O que a gente pode fazer é evitar o contato do mosquito com a gente, né? Então, devemos utilizar telas de proteção nas janelas e portas, fazer uso de mosquiteiros, né, ao redor da nossa cama, ao redor dos berços dos nenéns, né, é importante. Utilizar repelentes, principalmente naqueles momentos em que a gente sabe que é mais propício a ter uma maior quantidade de mosquitos, né? Fazer uso de roupas que protejam braços e pernas também é bem importante. A gente precisa ter esses tipos, ter essas atitudes para prevenir a malária, porque até o momento não existe uma vacina contra essa doença, certo? E para entender melhor, nós temos aí um resumão, né, dessa doença, né? Então, o parasita da malária é o plasmódio, né? Ele está dentro do mosquito, que é o anófelis. É uma fêmea, porque a fêmea que é hematófaga, ou seja, a fêmea que se alimenta de sangue. Esse mosquito, ele vai infectar a pessoa, ele vai colocar o protozoário dentro da pessoa. Esse protozoário, ele vai para o fígado. Depois que ele está no fígado e destrói as células do fígado, ele vai destruir as células do sangue, que é a hemácia, e é daí que começa a pele amarelada, a icterícia, né? Mas nas células do sangue também eles formam a forma assexuada do protozoário, que são os gametócitos, e esses gametócitos, quando um outro mosquito vier picar essa pessoa já doente, ele suga essa forma de gametócito, e aí o gametócito ele vai desenvolver a esporozoito para dar início ao ciclo mais uma vez, certo? Então falamos aí bastante sobre a malária e agora vamos falar de outra doença tropical que é a leishmaniose, né? A leishmaniose é conjunto de doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania, né? Então nós temos a leishmaniose sendo dividida em leishmaniose tegumentar americana. Esse tipo de leishmaniose ataca a pele e mucosas. E nós temos a leishmaniose visceral ou calazar, que esse tipo de leishmaniose vai atacar órgãos internos. Certo? É uma doença que é transmitida ao homem e também a outras espécies de mamíferos por insetos vetores ou transmissores conhecidos como flebotomíneos, tá? Então aqui também nós temos o envolvimento de vetores que vão participar aí do ciclo dessa doença. A transmissão acontece quando uma fêmea infectada de flebotomínio, ela passa o protozoário a uma vítima, né? A vítima não está doente, né? Mas vai receber esse protozoário enquanto que o mosquito está se alimentando do sangue. Nessa doença, os flebotomíneos, né? Os vetores, são insetos pequenos de cor amarelada e podem ser conhecidos por diferentes nomes. Esses diferentes nomes dependem muito da região, né? Então, cada região chama esses vetores de um jeito. Então, eles são conhecidos por tatuquira, mosquito palha, asa dura, asa branca, cangalinha, birigui. Eu acho, para mim, que o mais famoso desses nomes é o mosquito birigui, anjinho, entre outros, né? Então, dependendo aí da região, nós temos esse mosquito que faz parte do ciclo dessa doença da leishmaniose, sendo chamado por todos esses nomes aí, certo? E quais são os sintomas da leishmaniose? A leishmaniose visceral ou calazar, que é aquela que vai afetar os órgãos, né? Como o baço e o fígado, além da medula óssea, tem como sintoma
febre, tosse, dor abdominal, anemia em decorrência da destruição das células do sangue, né? Perda de peso, diarreia, fraqueza, aumento do fígado e do baço, além de inchaço dos linfonodos. Linfonodos, gente, são aquelas partes do nosso corpo que a gente conhece por íngua, né? Quando tem algum tipo de infecção no nosso corpo, essas partes elas aumentam de tamanho. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, sabe que tem uma infecção na região do pescoço, porque aparecem ínguas, né? É comum aparecerem também nas axilas, né? Então, esses linfonodos, quando eles estão inchados, quando eles estão aumentados de tamanho, eles indicam que tem uma infecção ocorrendo ali e que as células de defesa, elas estão tentando contornar a situação, certo? Então, o aumento desses linfonodos indica também um sintoma da leishmaniose, certo? Mas vamos conhecer outros sintomas aí, né? No caso da leishmaniose cutânea, também chamada de ferida brava, ou leishmaniose tegumentar, que causa ferida na pele, o principal sintoma é essa ferida aí na imagem, né? Que essas feridas elas podem evoluir nas mucosas como boca e nariz, certo? As feridas causadas pela leishmaniose tegumentar, elas são avermelhadas, então percebam aí que elas são bem vermelhas, né? E elas são ovaladas, ela tem a forma oval, com bordas delimitadas, né? Então são características da ferida, o que as diferencia de outras feridas que a gente pode ter no corpo, certo? E qual é a prevenção da leishmaniose? Por se tratar de mosquito como vetor, uso de repelentes, evitar os horários e ambientes onde esses vetores possam ter atividade, utilização de mosquiteiros de tela fina e, dentro do possível, colocação de telas de proteção nas janelas das casas, né? É uma doença que também não tem vacina, né? Para proteger os humanos, porém existe vacina contra a leishmaniose para cães, né? Já licenciadas tanto no Brasil quanto na Europa, certo? Então falamos aí sobre malária, falamos sobre leishmaniose e agora nós vamos falar sobre hanseníase. A hanseníase é uma condição que durante muitos anos foi conhecida como lepra, né? Sendo que seu diagnóstico fazia com que os pacientes fossem vítimas de preconceito, já que ela é crônica e transmissível para outros indivíduos, né? Então, a hanseníase, ela é uma doença que, além de todo o problema que causa para a pessoa que está com a doença, é uma doença que a gente chama de cunho social. Por que social? Porque as pessoas, por muito tempo, as pessoas doentes por hanseníase eram afastadas da sociedade e sofriam muito preconceito por isso, certo? Então, por muito tempo, essas pessoas que tinham essa doença, que era transmissível, mas que tinha características na pele, elas eram afastadas e classificadas como leprosos, dessa maneira que era chamada, dessa maneira que eles eram chamados, né? Muito tempo depois, houve o Estado, né? Ele precisou se desculpar por ter feito, por a sociedade ter feito isso com os doentes por hanseníase por muitos anos, né? Então, houve sim esse reconhecimento de erro pelo Estado por terem tratado muito mal as pessoas doentes por hanseníase ao longo de muitos anos, né? E a hanseníase nada mais é do que uma doença, como a gente pode observar aí na nossa cartela, que é causada por uma bactéria que atinge de forma majoritária a pele e alguns nervos periféricos. Então ela chega no sistema nervoso, né?
fazendo com que o paciente perca, por exemplo, força muscular, sensibilidade tátil e dor, né? Eles sentem muita dor. Então, eles perdem a sensibilidade da dor, eles se queimam, eles pegam numa panela quente, não percebem que a panela está quente, né? Porque essa bactéria, ela atinge o sistema nervoso. E quais são os sintomas da hanseníase? Nós temos surgimento de manchas de cores variadas nas diferentes partes do corpo, que geralmente estão associadas a uma perda de sensibilidade. Então, se aparecer essa mancha e a pessoa tocar em cima dessa mancha e não sentir nada, pode ser sim um sintoma de hanseníase, certo? Além dessas manchas possuírem uma temperatura diferente do resto da pele. Além das manchas, nós temos aí como sintomas o sumiço de pelos em certas partes do corpo. Então, onde antes tinha pelo, deixa de ter. E dormência, né, em partes do corpo. Temos também aparecimento de caroços que vão surgir nas mãos e orelhas, formigamentos nas mãos, pés, braços e pernas, feridas que aparecem nos membros, inchaços em mãos e pés, febre, dor nas juntas, sangramentos nasais recorrentes, diminuição da força muscular e ressecamento dos olhos são sintomas da hanseníase. E como é que se transmite essa doença? A transmissão é feita pelo contato com secreções de um paciente infectado, como saliva, muco e até mesmo as lágrimas, né? Nem todos que entram em contato com a hanseníase desenvolvem a doença, sendo que é preciso um período expressivo de contato com a bactéria causadora da doença para poder desenvolver essa doença, certo? E para que vocês saibam, no estado do Amazonas, como eu falei para vocês, que é uma doença que teve um cunho social ruim, porque essas pessoas eram afastadas, nós tivemos aqui um leprosário, que hoje é conhecido como leprosário de Paricatuba. E para que vocês conheçam mais sobre esse local, eu trouxe aqui a participação do nosso professor de História, professor Ananias. Olá, oitavo ano. Professor Ananias Carvalho aqui com vocês, de História. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as ruínas de Paricatuba, que a princípio foi construído lá na década de 80 do século passado para ser casa de hóspede, para as pessoas que vinham para cá trabalhar na extração do látex da borracha. Elas vinham para cá, não tinham um local fixo e ali se hospedavam a princípio. Logo depois, esse mesmo prédio, essas mesmas ruínas de Paricatuba, que viriam ser, serviu como leprosário. A partir da década de 20 do século passado, o hospital recebia hansenianos, pessoas que sofriam desse mal e que sofriam também bastante preconceito da população em geral. Por isso, o leprosário ficou ficou sendo estabelecido em um local afastado da cidade de Manaus, justamente para que essas pessoas não entrassem em contato com a população em geral. Década de 80, esse hospital foi desativado e as ruínas de Paricatuba hoje servem como ponto turístico bastante visitado aí na cidade de Iranduba. Muito bem, então vocês puderam ver aí que os hansenianos, né, as pessoas que tinham essa doença, sofreram muito essa questão social por muitos anos por serem afastados, né, das suas famílias, afastados da cidade, para tentar aí ter um tratamento e não ter essa transmissão dessa doença para outras pessoas. O que a gente tira de conclusão disso? Apesar de ter sido algo que foi muito ruim, a conclusão que a gente tem que tirar é ter mais conhecimento para que a gente não faça isso de novo, né? Tratar esses doentes dessa forma, afastando-os da sociedade, separando de seus parentes, né, com certeza fez com que eles ficassem ainda pior, né, nos seus tratamentos, né? Então é algo para a gente aprender, saber o que ocorreu ali naquele leprosário, até o nome leprosário
a gente já indica que é algo muito preconceituoso, né? Então, quanto mais informação a gente tem, mais conhecimento a gente tem, a gente evita os erros que foram feitos no passado, certo? Essa foi a nossa aula.